Ei, é muita dívida, né? Eu já comecei assim nas polêmicas, é muita dívida, né? É banco que não autoriza, é juiz que não bate martelo, é casa que não vende, é casa que tá parada, é situação, né, Escorpião? É situação aí na casa, no trabalho, que não resolve. Não é verdade? Não é que a tua vida tá assim, de pernas pro ar? Pois bem, exatamente. Ai, não, e tem mais, né? Ah, tem gente que aposta aposta e nunca ganha, e tem mais também. Tá até perdendo a fé. Pois é, então, Escorpião, aqui não é para te perder a fé. Aqui é para te ficar comigo até o final, porque o nosso cigano Pablo, vai te mostrar o caminho do ouro, o caminho das realizações. Então, bora lá, Escorpião, trazer a tua leitura, o teu direcionamento para entender o que está acontecendo, o porquê desses bloqueios e o que precisa realizar na ação do teu dia a dia para desbloquear. Vamos lá, então? Axé, optchá, optchá, optchá. Cigano Pablo, responda para o signo de Escorpião. Eita, vamos lá. Vamos lá, Escorpião, presta atenção, tá? Eu quero que tu presta muita atenção, Escorpião. A primeira carta que a gente está vendo aqui no nosso tarô é o 9 de espadas. É exatamente como eu falei que tu entrou aqui. Com os pensamentos nas dívidas, com os pensamentos no o porquê que os meus caminhos não se abrem, por que está tudo fechado. E tá vendo que está fechado e parece que não enxerga o porquê está fechado. Quer descobrir o porquê que está fechado, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, não acredito do porquê que está fechado. É exatamente isso o 9 de espadas. São as muitas preocupações, muitas ansiedades. Mas vamos lá, vamos trazer mais cartas. Depois eu falo tudo. Ó, veio o 9 de espadas, o nosso cavaleiro, o nosso rei de ouro. Olha aqui. Rei de ouro. Põe no teu lugar. Te ponha no teu lugar. Vamos lá. Então a gente está falando de Escorpião, ó, por isso que eu falei. Escorpião, te põe no teu lugar. Por quê? 9 de espadas, rei de ouro e a imperatriz é situação que não tem fim, eu já digo assim. É situação que eu vejo aqui que é grandes resultados que vem mesmo. Ai, vamos lá, vamos conversar mais, Escorpião. O que acontece aqui? Nós temos 2 reis, rei de ouro e rei de espadas, né? Essas duas energias, esses 2 reis, essas energias que eu vejo aqui é exatamente falando sobre situações que vêm para abrir teu caminho, abrir teu espaço. É como se o cigano Pablo aqui estivesse te mostrando exatamente um caminho de realização, Escorpião. Não é mais um caminho de aprisionamento. É isso que o cigano Pablo está me mostrando aqui. Questões que vêm para abrir, questões que vêm para trazer o desenvolvimento. Entende? Assim, nosso 9 de espada é o momento que tu entrou. É o momento que você está vivendo. Vivendo a ansiedade, o medo, o transtorno, tudo aquilo que eu falei. O que eles pedem para ti?
te colocar, se posicionar, se colocar num posicionamento perfeito para ti mesmo. Porque o Rei de Ouro é aquele que se garante com a energia da matéria. É o que organiza, é o que tem disciplina, é o que exatamente é o que traz a energia do disciplinado, do organizado, né? É que sabe exatamente, que nem é quando tu tem uma empresa, tu sabe que dentro dessa empresa tu precisa, além de ter essa disciplina, tu precisa exatamente, eu vejo uma energia forte, nem a energia que ele traz do Rei de Ouro, né? De saber exatamente distribuir ordens, né? Até porque ao lado tá quem? A nossa imperatriz. E a imperatriz, sendo a energia que centraliza a leitura para ti, é exatamente falando sobre questões que estão te prejudicando, Escorpião. Por isso que não dá para te dar atenção. Por isso que não dá para ficar com medo daquilo que está te causando a paralisia de um crescimento de um caminho. O teu caminho aqui é uma construção que eles estão pedindo. O nosso cigano, né, tá te pedindo exatamente essa construção focada no caminho da realização, no caminho do ouro, no caminho das grandes estruturas. Eu vejo aqui que é o fim do aprisionamento, até porque a carta do castelo. E a carta do castelo me mostra exatamente, é o fim do aprisionamento, é o fim das questões que estavam te prejudicando. É como se estivesse falando, estava preso em dúvidas, em dívidas, que parecia que não tinha fim, relacionamento que, né, trabalho, pessoas, questões, família, tudo mais, que só estava te sugando a tua energia, a tua própria energia. Eles estavam me mostrando aqui isso, me mostrando essas questões. Então eu vejo que essa situação acabou. Até porque a energia da torre fala isso. Do castelo, né? E ao lado o nosso rei de espadas, que é o quê? Organizando os teus pensamentos. Tu vai começar a tomar ação para construir, para ter, para tudo aquilo que tu tá querendo, até mesmo por questões judiciais, que nem eu estava falando, dinheiro, realização de ter, né, um trabalho, ou até mesmo de realizar, de trabalhar com aquilo que gosta, eu vejo aqui também. Eu vejo de ter aquela mente livre, de ver o retorno rápido para o teu esforço, eu vejo que isso vai acontecer, porque o rei de espadas traz essa energia. Tá? Vamos lá. O que mais aqui? Sabe que eu vejo que o nosso cigano papo tá pedindo para ti é olhar os teus caminhos e ver realmente que tu tem um caminho, olha, que tu tem um caminho melhor, que é para te olhar, que é para te se auto-negociar contigo mesmo, valorizar tudo aquilo que tu passou e tudo aquilo que tu tá passando. Não aceitar menos do que a tua dedicação, o teu tempo, aquilo que tu merece mesmo. Porque olha aqui, ó o dependurado. É entrega. Eu vejo bem isso. Amo essa energia aqui, porque é a avó xamã, né? Ela vem trazendo a energia da oraculista, né? Que vê através dos oráculos, né? É minha avó aqui te falando para ti que agora é o momento de tu seguir em frente, porque tu tem um caminho grandioso aqui, de grandes realizações, um caminho de realização, e não é um caminho de aprisionamento, pode ter certeza.
Não é não. Aquela fase de ficar ali preso nas dívidas, né? Trabalho que não te valoriza, pessoa que fica sugando a tua energia. Eu vejo que aqui é a finalização. E é mesmo. A carta do 6 de espadas. A carta do 6 de espadas e a carta do 5 de espadas vem trazendo uma energia. Ai, no fundo do deck. No fundo do deck. Olha aqui a carta do 2 de espadas. Entende? Olha, se tu não entende, Escorpião, eu vou te explicar. 2 de espada é o momento de tu olhar e tomar uma decisão. Não ficar mais ali sofrendo, é tomar uma estratégia. Ter discernimento, entender que a espiritualidade está, sim, te auxiliando até de olhos fechados, até de olhos vendados. Exatamente. Deixa eu trazer mais uma carta aqui, então. Vamos lá. Então, essas cartas que estão aqui, o dependurado, a Teller Fortune 6, que é a avó, né? O Teller, a avó. O 6 de espadas, 5, e mais o 2. 6 de espadas, 5 de espadas, mais o 2 de copas. No fundo do deck ficou mais um 5. 5 de paus. Então vem trazendo uma energia de... Não é para o que está acontecendo aqui, por isso que tu entrou sofrendo. Por isso que tu entrou aqui com muitas decepções. Com muitas decepções. Com muitas frustrações. Por que, Escorpião? Porque tu tá... É uma luta diária. Mental, espiritual e de ação. Parece que tem pessoas realmente querendo te impedir de tu ganhar o teu... vamos dizer que seja a situação judicial. Podemos estar falando sobre isso. Né? Então, o que fala aqui? Eu vejo que nessa energia, que nessas cartas que eles estão me mostrando, é o momento que eles estão pedindo para ti tomar uma ação e virar a chave. Sem perder tempo. Tá? Por quê? Porque eu vejo que o dinheiro tá travado porque tu tá amarrado. Aqui, o 5 de paus fala muito sobre isso. Mostra que tu tá gastando muito a tua energia em brigas absurdas, fofocas, em competições, tudo que não leva a lugar nenhum. E eu vou dizer o pior ainda, o 5 de espadas, tá? O 5... Oxi! O 5 de espadas, aí não tem como controlar, viu? Quando eu falo as coisas de controle, vocês vão entender lá no outro canal. Não, mas exatamente. O 5 de espadas vem trazendo o quê? Vem trazendo exatamente uma energia de que parece que tu não ganha, sabe? Então é para te entender que tu não ganha uma discussão no grito, na briga. Não, bem pelo contrário, até porque tu não é muito disso, né? Mas tu ganha mais entendendo, argumentando, falando exatamente num tom firme, não precisando levantar a voz, mas num tom firme, sem baixar a cabeça. E eu vejo que isso vem trazendo, vem te colocando num lugar muito mais forte para ti, né? Então eu vejo que tem algo que vai fazer tu crescer, que vai fazer tu transformar a tua vida, até porque aqui tem uma grande ligação que o nosso cigano Pablo vem falando, né? Ele vem me mostrando até porque tem uma virada aqui.
Uma virada porque o 6 de espadas mostra aquela subida, né? Aquela necessidade de ir para longe do caos, sair de perto de situações, de pessoas que não agregam, né? Então é virar as costas para ambientes tóxicos, para negócios que já não deram mais certo, para pessoas, que nem eu falei, que só sugam a tua energia, né? É entender que tem coisas que é do passado, é ficar no passado, aprender com o passado. Tirar lucro com a situação que veio do passado. É isso que tu precisa aqui. Vamos lá, então, vamos trazer o baralho cigano. Vamos lá. Vamos trazer o baralho cigano do próprio cigano Pablo. Vamos lá, escorpião, vamos trazer cartas, vamos ver. A primeira carta é a carta das flores. Que mais, cigano? Optcha, cigano, optchauriô. Gratidão. A carta da criança. A carta do sol. Que mais? Eita! A carta do jardim. A carta dos lírios. E a carta das nuvens. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre essas primeiro e eu vou te explicar direitinho por quê. Porque o cigano Pablo tá me mostrando aqui que tem coisa maravilhosa realmente a se cumprir, só que tu não vai poder... eu vou dizer assim, não vai poder deixar de tá aqui, ó, de olho bem aberto, porque nessa energia que eu vejo aqui, a única carta que me traz uma energia, digamos, um pouco pesada, né? Por que é um pouco pesada? Porque é a carta das nuvens. Por quê? As nuvens são teus pensamentos. As nuvens é tudo que tu pode travar, travar a tua sorte, o axé de oportunidade, todo esse excesso de dúvida, toda essa tempestade mental e essa desconfiança. E a última carta, então presta atenção. Claro que eu vou trazer mais algumas, mas mesmo assim. Tu pode estar criando fantasma onde não existe. Tá? Deixa a ansiedade de medo. A ansiedade de medo, isso mesmo. Deixa a ansiedade de lado e o medo também. O julgamento alheio, isso não dá para te ficar ali, ó, alimentando. Isso aí traz nuvens para tua visão. Tá? Já entendeu, né? Já entendeu o que o cigano tá querendo te dizer. Vamos lá. Que mais? Que mais que o cigano Pablo vem trazendo? Gratidão. Eita! Eita, eita, né, escorpião? Ó a carta da torre. Vamos lá, o que mais para o escorpião? Qual é as outras cartas? Eita, nós. A carta da chave. A carta da garça. A carta da cruz. Dos peixes. E para nós finalizarmos, qual é a carta? Só mais uma, por gentileza, cigano Pablo. Só mais uma na mesa. Para finalizar. Aí. A carta da estrela. No fundo do deck tá a carta do urso. E deixa eu pegar a carta da garça que caiu, né, gente? Vocês também têm que ver a nossa garça, né? Aqui na nossa mesa. Aqui, pronto. Então veio a torre, a chave, a garça.
a cruz, os peixes e a estrela. Interessante. Por quê? Eu vejo, assim, o teu destravar. Porque a chave, a garça, né, a cegonha e a cruz é exatamente falando sobre essa tua virada de chave. Essa energia que vem justamente para a mudança. Entende? Eu vejo exatamente tu deixando situações que não são para tua vida, né? Que tu vai começar a analisar e tu vai seguir em frente. Eu vejo que as coisas vão se renovar na tua vida, as tuas estratégias vão mudar, a tua rotina vai mudar. Eu vejo novas oportunidades se aproximando aqui e eu vejo que o sacrifício acabou. Até porque quem responde aqui é a cruz. Exatamente. Aquela situação difícil. Vejo caminhos abertos para situações judiciais, pessoas que estão com processos judiciais. Eu vejo que agora vem realmente para acontecer, para firmar. Não é depois, é agora. Não vai demorar. Essas questões aqui o cigano está mostrando, esses caminhos de grandes realizações, é através dos caminhos que tu vai seguindo com ele. Tá? Até porque a carta do peixe e a carta da estrela, peixe é estrutura, é multiplicação, é fluidez, né? Abundância, tanto na matéria quanto no espírito. E a carta da estrela é o sucesso, o teu brilho espiritual, o teu brilho pessoal, é a proteção também dos teus mentores. Então eu vejo aqui sorte renovada e a tua vida pessoal, financeira, vão fluir agora como um rio. Exatamente. Ó. Ai, ora aí, mamãe Oxum. E direitinho a energia aqui, a das águas correndo na tua vida. E sim, eu vejo projetos dando certo, colocando projetos né, em ação e dando certo. Não é será, vai e faça. Eu vejo questões de dinheiro entrando na tua vida. Ai, da onde? Do teu trabalho, dos teus esforços, do teu projeto, daquilo que tu está colocando a ação. Eu vejo esse dinheiro sim chegando e ninguém vai te tirar. Teu sucesso, teu brilho, nada. Nada. Vejo o juiz batendo martelo aqui, tu ganhando causa também. Vejo pessoas aqui, além de uma mudança de casa, que eu vejo aqui vendendo casa, negociando casa, vejo rapidamente, se tu tá colocando, fazendo as propostas, vai vir alguém aqui, vai vir alguém que vai aceitar a tua proposta. Mas tu tem que estar no meio. Tá? Eu vejo mudança também de casa, geograficamente falando, tá? Achei ele tão linda, mas tão linda essa aqui, eu combino até com vocês. Olha aí. Vamos lá. Trazer duas, né? A tua cor, né, que tá ali, ó. Vamos lá, escorpião. Vamos ler essa primeira aqui. Porque essa aqui é a que fez, que nem fala enxergar. Fez eu enxergar essa aqui para ler, para depois eu trazer essa daqui que fala tudo sobre a nossa leitura também. Claro, fica aqui comigo, porque ainda não terminamos, e eu já falo para ti. Vai escutando o que eu tenho para ler desta aqui, mas já vai deixando nos comentários a tua pergunta. A pergunta que tu quer que o nosso Pergunte ao oráculo te responda. E aí, qual vai ser a tua pergunta para o nosso Pergunte ao oráculo te trazer uma resposta? Certo? Então já vai colocando aqui nos nossos comentários a tua pergunta.
E escuta o que os mentores estão falando ainda. E eu já te pergunto também, tu tem Instagram? Eu tenho, tu tem? Me segue lá que eu te sigo de volta. Printa, posta, me marca que eu reposto, tá bom? Hoje eu vou enxergar as portas que se abrem e que não consigo perceber, pois estou envolvido na rotina. Olha que lindo! Foi exatamente o que a gente falou aqui na leitura, né? E fizeram enxergar essa carta e olha aqui ó, o nome. Hoje eu vou enxergar. Exatamente tudo aquilo que a gente falou. As portas que tu tem que abrir. Aquelas portas que tu tá ali, ó. Tá ali, só que tu não tá percebendo que tá ali. E vai o quê? Hoje eu vou colocar mais paixão em minhas ações para ver se assim atinjo melhores resultados. Gratidão, gratidão, que lindo, 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 lindíssimo. Lindíssimo. Vamos lá, Escorpião. Vamos trazer a energia do Pergunte ao Oráculo. Pergunte ao Oráculo. Vamos trazer a resposta para as pessoas que estão aqui colocando as suas perguntas, que estão com dúvidas, que querem saber uma resposta prática através da sua mensagem. Gratidão, que essa mensagem possa ser respondida através da pessoa, do individual da pessoa. Gratidão, gratidão. Traga só mais uma energia, por gentileza. Aqui tu vai ter duas opções. Tu pode ver a primeira energia que está falando contigo. Já está aqui me mostrando. Essa aqui que tem a segunda. A primeira, que nem essa daqui. Vou ler e tu vai... Aí eu quero saber, porque eu sou bem curiosa, tá? Tu vai comentar aqui para mim. Essa primeira aqui, essa primeira carta te respondeu a tua pergunta? Coloca aqui para mim, tá? Ó, e presta atenção na resposta. O controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto e se ajeitará. Isso é ter fé. Olha que coisa bem linda. Eu tenho certeza que te respondeu. Coloca aqui nos comentários. Me respondeu. Tá? Se te respondeu, lógico, né? A outra resposta do Pergunte ao Oráculo eu vou trazer depois, que eu trouxe os teus números, né? Falei sobre as loterias. Ai, olha aí, ó, já tá vindo os números. Quer números sagrados? Tá aqui. Primeiro número é o número 35. Segundo número, lembrando que esses números aqui, tu pode apostar nas loterias, como foi falado, mas também são números que vêm trazendo conexão com a tua vida. Como assim? Talvez tu nasceu no dia 3, invertido, no ano de 53. A tua casa é o número 29. E a pessoa que tu ama tem 42 anos. Sabe? É exatamente assim que os mentores estão falando contigo para te entender. Aqui vai te auxiliar? Claro que sim. Aqui nessa leitura coletiva auxilia muito. Só que no particular, com certeza vai te auxiliar mais ainda. Por quê? No particular não é para o signo, mas sim para o teu nome completo, data de nascimento, a tua energia, aquilo que você está vivendo. Tá bom? Se tem alguma amarração, o que é, o que precisa ser feito. Se não tem, o que precisa ser feito. Certo? Então tá. Então eu vou te esperar no meu WhatsApp pra gente agendar a tua consulta. E não só consulta, o ritual, tu tá vendo aqui na descrição do vídeo, né? Tudo aqui certinho. O ritual do mês de agosto, até o dia 29 estou aceitando para te participar do ritual de Chapanã e Omulu. Tem já o próximo ritual.
Temos também aqui meu outro canal, o Judeuá, a Voz dos Orixás. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem todas as informações. Certo? Então tá. Vamos lá. Olha a segunda resposta. Celebre suas vitórias. Veja tudo o que conquistou e alegre-se com elas. Eita glória! É isso mesmo. É exatamente isso, Escorpião. Te alegra porque aqui vem muita vitória para tua vida. Além das que tu já tá tendo, por mais que não dá para dizer que tudo é derrota, porque aqui também tem vitória, tá? Vai ter muito mais. Certo? Então, eu só tenho que te agradecer, né, Escorpião, por ter ficado comigo até o final. Então, deixa aqui nos comentários. Tudo será concretizado na minha vida. Afirma isso, porque será assim. Cigano Pablo está me mostrando que será tudo concretizado. Aquilo que você quer que concretize será concretizado na sua vida. Certo? Gratidão a você que já deixou aquele like, se inscreveu no canal, hypou se possível, né? Eu sei que pode, né? Hypar. Então, agradeço demais. E que os meus orixás, que o Cigano Pablo e a nossa Santa Sara Kali abençoe a tua vida hoje e sempre, trazendo grandes resultados na matéria e no espírito. Aquele axé, chuva de bênçãos e até os próximos vídeos. Namastê!